Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora pensar em Jesus, vamos trazendo o nosso Mestre bondoso para junto do nosso coração. Jesus amado, aqui estamos nós, os seus irmãozinhos, pequeninos e pobres, reunidos mais uma vez para mais uma noite de aprendizado. Te pedimos a bênção, Jesus, para o nosso propósito de hoje. Que a sua mão santa possa pousar sobre nossa mente, o nosso coração, dilatando os nossos raciocínios, ampliando os nossos sentimentos, para que tenhamos uma melhor e mais precisa compreensão das lições de hoje. Te agradecemos, Jesus, por todas as graças e bênçãos, por toda a sua dedicação a nós, por dividir conosco todos esses tesouros de sabedoria, que saibamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho a cada dia, que possamos seguir teus passos, mesmo vacilando, escorregando, caindo, que jamais nos apartemos de tuas pegadas. Obrigada, Jesus querido, por tudo. Por favor, nos livre de todo mal, principalmente o mal que ainda habita dentro de nós. Nos livre de todo perigo e de toda má influência. Guarda-nos, Mestre, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser uma escola abençoada para ser um ninho abominável de ódios perpétuos. Emmanuel. Então, a nossa reflexão vai ser em torno do esquecimento do passado. Ah, mas que esquecimento de passado é esse? Que passado? Não é o nosso passado atual dessa encarnação. São as vidas passadas, né? É o passado das outras encarnações, das anteriores encarnações, não é mesmo? Então, Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, ele nos traz um diálogo a esse respeito. A bênção do esquecimento. Um desconhecido me cumprimentou na rua e foi logo dizendo: "O senhor não me conhece, mas eu o conheço. Sei que é espírita. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Se eu souber responder, tudo bem. É fácil. Quando criança, apanhava de seu pai? Fui um menino comportado, mas apanhou algumas vezes? Poucas. Seu pai chegou a castigá-lo sem que o senhor soubesse o motivo? Não, meu pai não faria isso. Seria um absurdo." Meu interlocutor sorriu triunfante e falou: "É por isso que não acredito na reencarnação. Vocês espíritas dizem que sofremos para pagar dívidas de outras existências, só que ninguém sabe o que fez. Apanhamos sem conhecer o motivo." E se afastou rapidamente, sem dar-me tempo
para lhe perguntar se preferia apanhar sem merecer. É esta a ideia que fica quando eliminamos o princípio das vidas sucessivas, né? As pessoas que não acreditam na reencarnação, porque não recordam o passado, essas criaturas se assemelham aos materialistas que não acreditam em Deus porque não o veem, né? E é bem assim. Richard Simonetti nos trouxe esse diálogo e nos elucida um pouquinho mais, dizendo assim, que há pessoas que se recordam, sim, de suas vidas passadas, não é? E se recordam espontaneamente. Tem até um livro que se chama A Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que trata disso, né? Ele reporta vários exemplos ocorridos aqui mesmo no Brasil, com impressionante riqueza de detalhes. Nós vamos lembrar de um fato nesse livro de uma menina, uma criança que falava italiano, mas a família toda, ninguém da família falava italiano. E aí a mãe, um dia comentando com a outra parenta, mas eu não entendo como essa menina pode falar italiano, ninguém aqui nessa casa fala italiano. Aí ela respondeu de lá, eu parlo, falando em italiano a menina, né? Ela se lembrava e falava que ela tinha morado na Itália, em determinada cidade, descreveu a casa e tudo, e quando foram pesquisar, existia mesmo. E a casa foi destruída num bombardeio que teve na Segunda Guerra, né? E a menina lembrava de tudo. E outros fatos, teve um menino também, se eu não me engano, um menino americano, que falava que era piloto, que foi piloto, né? Ele conhecia os aviões, falava para os pais sobre os aviões e tudo, e dizia que o nome dele era determinado nome, e os pais ficaram impressionados, como podia aquilo, não é? E foram pesquisar, e existiu de fato um piloto da Força Aérea Americana com aquele nome que o menino estava descrevendo, né? E que tinha morrido, né? E então esse menino era a reencarnação desse piloto. Por isso que ele conhecia tanto aviões, a respeito daqueles aviões e tudo, né? E se lembrava do seu próprio nome na outra existência, né? Então, geralmente as crianças até os 7 anos, elas têm mais facilidade de se recordar das suas vidas passadas, né? Claro, não são todas, mas muitas crianças se lembram sim de alguns detalhes de suas vidas passadas. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trouxe várias questões a respeito do esquecimento do passado, né? E ele perguntou aos espíritos superiores por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado. E os espíritos superiores responderam o seguinte: o homem não pode nem deve tudo saber. Na sua sabedoria, Deus assim o quer. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem seria ofuscado como quem passa da obscuridade para a luz, né? Se você sai de um lugar escuro direto para a claridade, você fica ofuscado, não enxerga nada. E é assim que nós ficaríamos se nos lembrássemos, né? Então, pelo esquecimento do passado, o espírito pode ser mais ele mesmo. Então, é porque, primeiro,
Fisicamente, o nosso cérebro não comportaria esses arquivos das vidas passadas. E espiritualmente iria nos atrapalhar. Não é? Por quê? A lembrança das vidas anteriores iria nos trazer constrangimentos, perturbações. Né? A criatura poderia se sentir humilhada, em alguns casos. Em outros, elas poderiam exaltar, ter o seu orgulho exaltado, não é? Porque foi alguém importante, não é assim? Então, acabaria atrapalhando. Por exemplo, uma esposa que traiu seu marido numa vida anterior, não é? Ela ficaria constrangida hoje, com essa recordação, com relação a esse marido, não é? Se eles viessem novamente, vieram juntos nessa nova encarnação, como é que ela iria se sentir? E ele, sabendo que ela o traiu em outra vida? Não daria certo, não é? A culpa seria insuportável para ela, não é mesmo? E a desconfiança seria também perturbadora para ele, o marido, não é mesmo? Então, a lembrança, em muitas ocasiões, iria trazer consequências negativas. Iria atrapalhar essa nova existência, né? Criaria obstáculos para as nossas livres escolhas, não é? Porque nós temos o livre-arbítrio. Aí como iríamos usar o livre-arbítrio sabendo o que fizemos em outra encarnação? Ia complicar, não é? Como seria um filho que matou o pai? Se ambos soubessem o que foi, o que aconteceu na existência anterior, como que iria? O filho ia ficar constrangido diante desse pai, e o pai teria lá certa aversão a esse filho, não é mesmo? Como haveria uma harmonia entre ambos? Não haveria, não é? Por isso que Emmanuel disse, seria um ninho abominável de ódios perpétuos, não é? É verdade, né? Não daria certa harmonia, né? Não se reconciliariam. Quantos inimigos existem que hoje estão reencarnados como pai e filho, mãe e filho, né? Irmão e irmã, irmão e irmão, tudo dentro do ninho do lar, né? E aí, se tivessem a recordação das vidas passadas, iria dar certo? Não iria, não é mesmo? Como reagiria uma mãe que tivesse a recordação de que a sua atual filha foi a amante do seu marido na vida passada? Aquela que destruiu o seu lar, né? Que a fez sofrer. Como haveria harmonia entre elas? Seria possível essa harmonia, elas sabendo da realidade da vida passada? Não. Seria praticamente impossível essa harmonia, não é mesmo? Por isso, sem passar uma borracha no nosso passado, ficaria tudo muito complicado, muito difícil, né? Certamente a lembrança do passado causaria perturbações inevitáveis nas famílias e nas relações sociais, não é? Por isso, Deus, o Pai de infinita bondade, que é a sabedoria suprema, lançou um véu sobre o nosso passado, né? É a manifestação da misericórdia divina. O esquecimento do passado é
a manifestação da misericórdia divina. Não seria possível mesmo. Recordar iria nos atrapalhar. Com frequência nós renascemos no mesmo meio onde vivemos e nos encontramos com as mesmas pessoas, para que possamos reparar o mal que lhes tenhamos feito e vice-versa. Então, não daria certo recordar o passado, né? Se houvesse a lembrança desse passado, a reconciliação seria impossível, não é mesmo? E despertaria ali os ódios de ontem, né? E não daria mesmo certo. Então o Pai nos deu exatamente o que nós precisamos, né? Exatamente o que nos é necessário e suficiente para melhorarmos, mesmo? Que é a voz da consciência, onde está inserida as suas leis na nossa consciência, né? E ele também nos dá as tendências instintivas, não é? Que faz com que a gente saiba discernir e seguir em frente. Então, esquecendo o passado, nós podemos ser nós mesmos. A personalidade de hoje pode aflorar melhor, não é? Nós renascemos exatamente como queremos, né? Cada nova existência é um novo ponto de partida. Então, é melhor não saber o que se foi e o que se fez. Deixa lá, arquivado lá. Né? E se hoje a gente sofre é porque praticamos o mal. Né? E nas nossas más tendências atuais, nós devemos perceber aí os defeitos que ainda carregamos conosco, não é mesmo? E aí buscar concentrar maior atenção a essas más tendências para corrigi-las, não é mesmo? Porque um defeito que foi corrigido, ele não deixa vestígios. Se a gente ainda tem uma certa má inclinação para alguma coisa, é porque nós temos um defeito que não foi corrigido. Então, estamos tendo a oportunidade nessa existência de corrigir esse defeito, enquanto estamos a caminho, né? Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele nos traz uma mensagem que se chama Esquecimento e Reencarnação. Psicografado esse livro pelo nosso querido Chico. Eu não vou ler a mensagem inteira porque é um tanto longa, mas uma parte. Diz assim: examinando o esquecimento temporário do passado no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. Dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele entra numa terapia do sono, lá na espiritualidade, bem antes de reencarnar. Ele calcula, assim, mais ou menos, 3.000 dias de sono. Mais de 8 anos, né?
a criatura fica lá. Para que é isso? Para ela apagar um pouco dessas memórias das suas existências passadas, né? Não é que é deletada essas memórias, não, elas são arquivadas. Fica colocada lá no fundo, guardado, para que não atrapalhem, essas lembranças não venham a atrapalhar a próxima encarnação, a nova encarnação, né? E ele continua dizendo assim, e isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Portanto, transfigurou-se a ribalta, mas a peça continua, né? A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Então, veja lá que nós somos a mesma criatura, apenas as nossas lembranças ficam arquivadas para não atrapalhar a nova existência, não é? Mas todo comprometimento que tivemos nas vidas anteriores, as colheitas que tivermos que fazer nessa nova existência, nós faremos, né? E com o grupo de pessoas com quem nós nos relacionamos nas vidas anteriores, aqueles a quem nós prejudicamos e muitos daqueles que amamos também vêm conosco, tudo dentro do nosso ninho doméstico ou no nosso círculo social, tá? E voltando ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não tem recordação? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências esquecidas? Compreender-se-ia que as tribulações da vida lhe fossem uma lição se lembrasse daquilo que as teria determinado. Desde, porém, que não o recorda, cada existência lhe é como se fosse a primeira, o que seria um eterno recomeçar? Voltando ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E os espíritos superiores responderam: nem sempre, né? Que nem sempre. Entretanto, muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido proclamá-lo, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, o espírito pode recobrar alguma lembrança do passado? Pode sim, durante o sono do corpo, né? Quando o espírito está mais liberto e aí ele tem sim consciência de alguns atos anteriores. Quando isso for proveitoso para a sua existência atual,
os seus mentores espirituais podem permitir que ele se recorde sim, porque vai ser para o bem dele, né? E aí o espírito, muitas vezes, desprendido do corpo, né? Durante o sono, ele vai ver certas situações e vai perceber que hoje, nessa encarnação atual, o seu sofrimento, as suas dificuldades, é justo. Ele vai saber, né? Com a lembrança, ele vai saber, sim, é justo. Eu me recordo e sei que é justo. E Kardec disse o seguinte, complementando essa resposta dos espíritos superiores. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e elevam, se as sofrermos com resignação e sem murmúrios. A natureza das vicissitudes e das provas por que passamos também nos pode esclarecer quanto ao que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que aqui na terra julgamos os atos de um culpado pela pena imposta pela lei. Assim, este será castigado em seu orgulho pela humilhação, né? Tendo lá uma existência subalterna, né? E o rico mau e avarento vai ter ali a sua expiação pela miséria. O que foi duro para com os outros vai ter dureza, né? Vai ter que suportar a dureza dos corações. O tirano vai ser escravizado. O filho mau será pago pela ingratidão, né? O preguiçoso vai trabalhar dobrado, vai trabalhar muito, né? E Kardec continua fazendo as perguntas. Ele pergunta o seguinte: sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências seja possível conhecer as faltas por ele cometidas, não é? E os espíritos disseram que sim, sem dúvida, até certo ponto. É, porém, necessário levar em consideração o melhoramento que foi feito, né, nessa criatura. O espírito evoluiu, não é mesmo? E as resoluções por este tomadas no estado da erraticidade, quando estava lá na espiritualidade, não é? A existência atual pode ser muito melhor que a anterior. Eles disseram isso. E Kardec complementa dizendo: se o homem não conhece os atos por ele próprio cometidos nas existências anteriores, pode sempre saber o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual o seu caráter dominante. Basta-lhe estudar-se a si mesmo a fim de julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. Olha aí, né? A gente não se analisa, né? Porque a gente não gosta de se olhar, mas deveríamos, né? É necessário, né? A gente às vezes pensa: eu sofro tanto, a minha vida é tão difícil, tudo para mim é difícil. Mas dá uma analisada, né? O que será que nós fizemos? Não é mesmo? Bem, o esquecimento do passado é momentâneo. Quando nós desencarnarmos, nós vamos retomar esses arquivos
que ficaram armazenados lá no fundo, né? Essas lembranças das outras existências vão ser retomadas por nós, não é mesmo? Claro, não de imediato quando lá chegarmos, mas com o tempo elas vão voltando, né? Aí vai desarquivando, né? As recordações, as lembranças, não é mesmo? Bem, nós vamos então fechar essa nosso estudo de hoje com uma mensagem da Joana de Ângeles, que está no livro Sendas Luminosas, psicografado pelo Divaldo Franco. Eu vou ler apenas um trecho, porque é um tanto longa. Chama-se Lembranças do Passado. E diz assim: o passado é senhor de realizações negativas irrecuperáveis, mas o porvir é bênção que se encontra ao alcance de todos, oferecendo ensejo para acumular as experiências e depositá-las junto aos tesouros já existentes. Nunca será de utilidade a recordação do passado, exceto quando possa trazer benefícios reais para o bem-estar moral e recurso de evolução. O presente, no entanto, porta de acesso ao futuro, oferece os meios para a libertação do ego, das paixões acelvajadas e conquista do universo interior. Seguir em frente, trabalhando sem descanso e auto-iluminando-se, é o lema da atualidade. Então, muita paz a todos.